Bom, segundo, vamos lá agora, bom dia. Gente, terminando aí o que eu queria ter nesse semestre com vocês. O último ponto, equações polinomiais. E aí, basicamente, encerro o semestre e começo uma nova matéria. Essa matéria é totalmente ligada a números complexos e polinômios, por isso é dado no final. É onde mais cai em vestibulares que você vai procurar por aí. Portanto, gente, é momento de prestar atenção, recordar certos pontos que vão ser necessários aqui para a gente começar bem essa matéria aqui, que ela é, vamos dizer, não mais pesada, mas requer conhecimentos anteriores. Então vamos lá, equação. Você já estudou 2 modelos de equação da sua vida escolar, bem simples até. Equação polinomial do primeiro grau. Tá lá, ó, equação lá, 2x menos 6 igual a 0. Facinho, acho que você aprendeu lá no fundamental. Você passava o 6 para lá, ficava mais 6. Aí passava o 2 que está multiplicando, dividindo. 6 sobre 2. X é igual a 3. Conjunto de solução, número 3. Era assim que você resolvia. 2x igual a 6. Certo? X igual a 6 sobre 2. X é 3. Conjunto verdade, conjunto solução, número 3. Você também viu a equação polinomial do segundo grau. Só que antes, eu quero que você veja como eu escrevi aqui para você começar a entender o nosso desenvolvimento da aula. Isso daqui é de segundo grau, mas eu pus aqui como 2 polinômios multiplicando do primeiro grau, 2 polinômios do primeiro grau se multiplicando. Não há dúvida que se eu multiplicar aqui x por x, nasce um x quadrado, vai nascer uma equação de segundo grau, concorda? E é aí que a gente entra no fundo da matéria. Eu consigo fazer uma equação de segundo grau virar um produto de 2 polinômios do primeiro grau. E como é que eu posso resolver isso? Ninguém tira que você não possa distribuir, mas eu vou propor um outro princípio, um primeiro método. Que você visualize aqui que isso aqui está multiplicando, e multiplicando e dando zero aqui. Gente, quando um produto é zero, quando um dos fatores é zero, se isso for zero, zero vezes o que der aqui dá zero. E se esse for zero, zero vezes o outro também dá zero. Não importa quem seja o outro, se um deles é zero. Todo produto, todo número multiplicado por zero dá zero. Então você poderia dizer, ou x menos 1, o primeiro é zero, ou x menos 4 é zero. Daqui você tirava que x igual a 1, e daqui você ia tirar que x igual a 4. E dá a solução para mim 1 e 4. O segundo modo, Bhaskara. Só que aí você ia ter que distribuir aqui x por x, x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 4, mais 4, igual a zero. Juntava esse daqui, dá menos 5x, mais 4. Aí ia lá, achava o delta, 9. X é menos o b, mais ou menos raiz de 9 sobre 2a. Você ia chegar que era 4 e 1, como você chegou aqui. Tanto faz. Meu problema agora é o seguinte, né? Solução 1 e 4. Se eu tiver, você vai trabalhar com equações polinomiais de graus maiores. E aí vem o grande tchan das aulas que você vai estudar agora. Para a equação polinomial de grau n, n maior ou igual a 3, portanto, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, não teremos um único método de resolução. Não vamos ter essa receitinha de Bhaskara, não vai ter. Eu vou ter que depender de informações do problema.
e às vezes de conhecimentos novos. E o primeiro conhecimento requer o conhecimento de que, se eu tenho uma equação de segundo grau na mão, eu consigo fazer com que ela se transforme num produto de dois polinômios do primeiro. E se eu tenho uma equação do terceiro grau, eu consigo fazer com que vire um produto de três polinômios do primeiro grau. Vai dar de terceiro. E não sei se você percebeu, ó, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. As raízes são 1 e 4. Meio que automático. Pegue essa ideia para entender o que a gente vai passar para vocês agora. Mas antes, quando eu digo que você vai resolver exercícios de maneiras diversificadas, você já resolvia, por exemplo, equações do terceiro grau, essa, de uma maneira, mas nem sempre essa maneira vai dar. Usando princípios infantis, tais como fatoração, produto notável. Aqui nessa equação de terceiro grau, não é uma fórmula que eu vou te passar. Como que eu poderia resolvê-la? Ora, se eu não tenho mecanismo, eu poderia pensar, nesses dois primeiros eu posso pôr x² em evidência. Se eu pôr x² em evidência, vai multiplicar x menos 4. Dos outros dois, eu posso pôr o 2 em evidência. E vai ficar x menos 4 igual a 0. Se aqui eu tenho x menos 4 e aqui eu tenho x menos 4, novamente eu posso pôr x menos 4 em evidência, que vai multiplicar x² mais 2 igual a 0. Olha lá, ó, quando é que um produto é zero? Quando x menos 4 for zero, daqui você ia tirar que x igual a 4. Ou quando x² mais 2 for zero, daqui você ia tirar que x² igual a menos 2. X igual a mais ou menos a raiz de menos 2. Raiz de número negativo não é real, porém é imaginária. X igual a mais ou menos raiz de 2i. E note sua solução aqui, ó, são 3 raízes. 4 raiz de 2i e menos raiz de 2i. Gente, agora começo a abrir a matéria. A partir de agora, equação de enésimo grau tem n raízes. Está resolvendo uma equação de terceiro grau, eu quero 3 raízes. Quarto grau, 4 raízes. 5 grau, quinto grau, 5 raízes. Segundo grau, 2. Nem sempre são raízes reais. Podem ser raízes imaginárias. Né? E utilizando propriedades de fatoração, a gente pode resolver um exercício. Outra equação que você resolvia antes também, de grau bem maior que 2, equação aí de quarto grau biquadrada, assim a gente chamava. Só que essa equação a gente consegue usar esse método porque só tem, ó, expoentes pares, quadrado e 2. Não é completo, não tem x³, não tem x aqui. Transformando em uma equação conhecida, que no caso, segundo grau, através de substituição. Como que você resolvia isso antes? Você chamava, por exemplo, x² de t. E ao substituir, o que é x²? T ao quadrado. Menos 5t mais 4 igual a 0. Virava uma equação de segundo grau. Transformando numa equação conhecida, olha aí. Segundo grau. Não é mais quarto. Só que a gente vai ter que voltar aqui depois para achar x. Gente, quem quer ter linha, quem quer ter duas linhas? A soma é 5, o produto é 4.
4 e 1. E aí você tem que voltar aqui. Como eu disse, achou t. X² igual a 4. Ou x² igual a 1. X igual a mais ou menos a raiz de 4. X igual a mais ou menos 2. E x igual a mais ou menos raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Sua solução são as 4 raízes reais. Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Tá aí. Então você já vinha resolvendo esse tipo de equação aqui, ou por propriedade de fatoração, fazer um agrupamento, ou transformando numa equação de segundo grau. Só que agora, né, gente, vamos tirar aqui que nem sempre vai dar para fazer um agrupamento. Nem sempre vai dar para transformar numa equação de segundo grau. Então aí nasce a matéria da aula. Vamos lá. Primeiro, apresentar nossas sentenças. Gente, o que diferencia uma equação de um polinômio? Basicamente nada. Eu troquei o p de x mais bx² mais cx mais d. É só trocar o p de x por zero. Aonde a diferença grande é, quando você estuda um polinômio, na realidade ninguém está te pedindo nada. Eu posso te pedir o valor numérico. X é uma variável. Se P de 1, substitui x por 1, vê quanto que dá. P de 2, P de 3. Só que agora mudou a figura. Eu não quero variar x. Eu quero encontrar x que faça o polinômio ser zero. Então, na realidade, de uma mudança da aula passada para essa, até então a gente estudava polinômio. Agora você quer estudar onde o polinômio vale zero. Então eu vou te dar um polinômio de qualquer grau, grau n, só que agora igual a zero. Determinar as raízes do polinômio, assim a gente vai chamar. E aí vira uma equação polinomial. Onde? Sem mudanças de nomenclatura, não sendo x. Uma equação polinomial de grau n, n sempre pertencente aos naturais e maior ou igual a 1. A, B, C, D, E, quem acompanha x em todo o seu polinômio aqui, são os coeficientes. X, ao invés de ser chamado agora de variável, você não vai variar x. Você quer encontrar x. Então x vai ser uma incógnita. Há o coeficiente dominante e E o termo independente, como a gente já sabia de polinômios. Nada muda. Exemplificando, 2x menos 6 igual a 0 é uma equação polinomial do primeiro grau. 2x² menos 3x mais 5 igual a 0 é de segundo grau. x³ mais 2x mais 3 é uma equação do terceiro grau. E agora, o mais importante que tem que ficar como resposta para nós. Teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial admite pelo menos uma raiz complexa. Não tem equação sem solução agora. E, gente, o grau da equação indica o número de soluções que ela possui, reais ou imaginárias. Detalhe que muitas vezes a raiz funciona duas vezes, então é uma raiz dupla, às vezes funciona 3 vezes, é uma raiz tripla, certo? São raízes iguais, mas são 3 raízes. E agora o que você vai ficar fazendo em todos os exercícios da lista? Preste atenção e vamos lá lembrar de Briot-Ruffini já já. Teorema da decomposição. Só eu disse para vocês que em uma equação de terceiro grau em diante eu não tenho mecanismo de resolução.
Ou eu encontro, às vezes, caminhos lá de fatoração ou transformação numa equação de segundo grau, que são raros, mas aparecem. Ou então eu tenho que ficar ligado às pistas que o cara me fornece. E que pistas são essas? De repente uma raiz, de repente no texto eu vejo que um número é raiz, e aí vem. O que eu tenho que pensar? Por isso que eu iniciei a aula da primeira forma lá. Dada uma equação a vocês de segundo grau, eu devo saber agora que ela possui duas raízes, reais ou imaginárias. Tem duas. Sendo R1 e R2 suas raízes, você sempre pode decompor esta equação da seguinte forma, preste atenção. Ax² mais bx mais c sempre será igual a A, que é o coeficiente dominante. Quando é 1, a gente nem, vamos dizer, percebe se pôs ou não. Mas se não é 1, eu tenho que pôr coeficiente dominante. X menos uma de suas raízes, x menos a outra de suas raízes. Lembra? Produto de dois polinômios do primeiro dá um polinômio do segundo. E esse produto sempre é, olha bem, x menos uma raiz, x menos outra raiz, vezes a. Quando a é 1, não faz diferença. Mas se o a da minha equação não é 1, eu tenho que pôr ele. Dada uma equação de terceiro grau agora a vocês. Tem três raízes, R1, R2 e R3. O grau sempre indica quantas raízes complexas tem a minha equação. Posso escrever a minha equação do terceiro grau da seguinte forma. O A, coeficiente dominante, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Três polinômios do primeiro geram um polinômio do terceiro grau, onde sempre aqui você tem as raízes. E assim por diante. Se for quarto grau, você só vai ter uma raiz a mais, x menos R4. Agora, o que vai fazer a gente resolver exercício vem agora. Notar que a expressão que você tem aqui é divisível por x menos R1. Se você tem isso daqui é um fator, então é possível dividir por x menos R1. Também é possível dividir por x menos R2. E aí lembrar, divisão por Brioufini, onde isso daqui é sempre x menos uma de suas raízes. Se o cara te fornecer uma raiz, senhores, o polinômio será divisível por x menos essa raiz. Se eu sei dividir por Brioufini, eu faço o grau do polinômio cair. E é isso que você mais vai fazer agora. Preste atenção. Gente, tarefa da lista que eu passei para vocês, vocês vão fazer o 2, o 8 e o 9 da lista. Tá? Agora vamos lá. Preste atenção para a gente pôr isso em prática. Gente, eu quero uma equação do terceiro grau cujas raízes são 1, 2 e 3. Terceiro grau, 3 raízes e elas são dadas aqui. Eu aprendi que toda equação seria, olha bem, a coeficiente dominante que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a terceira raiz igual a zero. Se eu quero as raízes, quero não, né? Eu tenho as raízes 1, 2 e 3, coloco aqui. Eu lhe garanto que isso daqui dá um polinômio do terceiro grau. Aí o A. O A pode ser qualquer valor. Aqui no caso, ó, em todas as alternativas, o A é 1, ó, coeficiente dominante. Então eu poderia até pôr aqui 1, que eu quero a equação que tem o A valendo 1. E aí vamos lá, ó, x menos 1, que multiplica x vezes x² menos 3x menos 2x
mais 6 igual a zero. Fica a equação x menos 1 que multiplica x² menos 5x mais 6 igual a zero. Distribui agora aqui x ao cubo menos 5x² mais 6x menos x² mais 5x menos 6 igual a zero. Dá x³ menos 6x² mais 11x menos 6 igual a zero. Mais 11 menos 6. Está aqui, ó. Alternativa B de bola. Então, toda equação agora, se eu tenho as raízes, x menos a raiz, x menos a raiz, x menos a raiz, o produto disso gera uma equação. Se tem 3 raízes, terceiro grau. 4 raízes, quarto grau. O A fica livre. O A aqui vale 1 pelas alternativas, mas poderia ser 2, aí você ia distribuir. Daria o dobro disso daqui. Seria a equação que tem as mesmas raízes. Não sei se você lembra. A gente podia dividir tudo por 2 para achar as raízes de uma equação. Se todo mundo era divisível por 2. As raízes não mudam. Simplesmente modifica aqui para a gente simplificar e trabalhar com coeficientes menores. O 2 é igualzinho, faça como tarefa. Agora vamos pegar a sequência boa. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Gente, preste atenção. Agora é que a gente vai cobrar em Brio-Ruffini. Uma equação de terceiro grau. Shigeru disse que não tem método de resolução. Não tem. Não adianta tentar agrupar aqui. Não vai adiantar. Ixi, como é que eu faço? Leia o problema. Ele não disse resolva a equação apenas. Ele falou a equação admite a raiz 2. Te deu uma raiz. Tudo bem, eu preciso de 3 porque é de terceiro grau, mas ele te deu uma. Agora, isso é a chave. Se admite a raiz 2, aquele polinômio é divisível por x menos a raiz menos 2. Porque ela vai, se a gente for decompor, sempre vai ser x menos uma raiz, que é 2. X menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. São 3 raízes. Agora, se é divisível, eu sei dividir. Como é que divide? Vê se está completinho. 1, menos 4, 6 e menos 4. Brio-Ruffini. Coloco a raiz aqui, que é o número 2. Abaixo o primeiro 1. 1 vezes 2, 2 com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com 6 dá 2. 2 vezes 2, 4 com menos 4 é 0. O último personagem é o resto. Isso eu sabia que o resto era 0 porque é divisível. Era de grau 3, caiu para grau 2. Quando eu fiz a divisão. Então surgiu aqui a equação, que agora eu sei resolver, né, gente? Que aquela equação lá nada mais é do que x menos 2, que é uma raiz, que multiplica aqui, ó. X² menos 2x mais 2, igual a 0. Uma raiz é o número 2, a gente já sabia. E a outra raiz vem daqui. Delta vai dar aqui b² 4 menos 4ac. Delta dá menos 4. Nosso x menos o b menos menos 2
mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2 vezes A. Dá 2 mais ou menos 2i sobre 2. Coloco 2 em evidência. 1 mais ou menos i sobre 2, cancelo 2. Suas raízes, 1 mais i, e a outra raiz, 1 menos i. Alternativa I são as outras duas raízes. Como eu disse a vocês, a gente não tem método único para terceiro, quarto, quinto grau. Se o cara deu uma de terceiro e te deu uma raiz, lembrar, aquele polinômio de terceiro é divisível por x menos essa raiz. Então vai percebendo também, ó, quando eu disse para você, Breu Ruffini surgiu daqui, a gente estudou anteriormente, preciso dele, senão não consigo efetuar a divisão com rapidez. Números complexos, você vai mexer, são raízes imaginárias, nossas respostas, grande parte das respostas. Quarto, de novo, igual, agora fica uma repetição, é mais lembranças disso. Uma das raízes de uma equação do terceiro grau aqui, ó, é 2. Pode-se afirmar que as outras raízes são que números? Gente, se uma das raízes é 2, o polinômio aqui eu posso garantir que é divisível por x menos 2. Se é divisível, vai lá e divide. Vai lá, 2, 1, menos 7, menos 6, coloca a raiz 2 aqui, baixa 2, 4 com 1, 5, 10 com menos 7 dá 3, 6 com menos 6 é 0. O último personagem é o resto. E virou uma equação 2x² mais 5x mais 3 de terceiro grau. Se eu dividir por primeiro, caiu para segundo. Raízes dessa equação são as raízes, né? Uma é 2 e as outras duas vêm daqui. 2x² mais 5x mais 3 igual a 0. Delta. 25b² menos 4 vezes 2 vezes 3. 25 menos 24 dá 1. Nosso x é menos o b menos 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2a. Menos 5 mais ou menos 1 sobre 4. Uma raiz é menos 6 sobre 4. Menos 3 meios, e a outra raiz é menos 4 sobre 4, menos 1. E aí as outras raízes são imaginárias? Não. 17 menos 19, nada a ver. São iguais? Também não. As outras raízes estão entre menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Menos 1. Está aqui. E o menos 3 meios é menos 1,5. Também está aqui. Portanto, a alternativa correta, D. De novo, se menos 1 é raiz do polinômio de terceiro grau, então as outras raízes são quem? Gente, se menos 1 é raiz, esse polinômio é divisível.
E aí, ó, tudo bem que tem esse k, não tem problema. Então vai lá, é divisível por x menos menos 1. Se menos 1 é raiz, o polinômio é divisível por x menos menos 1, x mais 1. Como é que divide? Briot-Ruffini. Põe lá 1, menos 4, 1 e menos k. Aí aqui põe a raiz, é menos 1. Baixo 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5 com 1, 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6 com menos k, menos 6. Se a pergunta fosse o valor de k, esse resto teria que ser zero, porque se é uma raiz, o polinômio é divisível. E aí você poderia dizer, se a pergunta fosse k, menos k menos 6 igual a zero, k igual a menos 6. Só que não foi essa a pergunta. As outras raízes são quem? As raízes dessa equação de segundo grau que ficou aqui. Que é a equação simples. X² menos 5x mais 6 igual a zero. Soma 5, produto 6, 2 e 3. As raízes são números inteiros. Não são irracionais, não reais, não tem nada de imaginário aqui. Racionais e negativas, não tem nenhuma negativa aqui. Reais de multiplicidade 2. Daqui seria se fosse duas raízes iguais, só um único número. Não aconteceu aqui. Multiplicidade 2, raiz dupla. Multiplicidade 3, raiz tripla. Funciona 3 vezes, então seria como se tivesse 3 fatores. X menos essa raiz. Vai lá, ó, brincando aí, ó. Por isso que a gente diz assim, né? A gente deu polinômios com intenção de você ver. Quando cai polinômio, teorema do resto. Senão, já cai em equação polinomial, que você tem que saber, Briot-Ruffini. Sexto, de novo, mesma coisa. Uma das raízes da equação de terceiro grau é 1. Com relação às outras raízes, o que você pode fazer? Divide. Põe lá 2 menos 1 menos 2 e 1. Coloca a raiz 1 que é aqui. Abaixo 2, 2 com menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 1 com 1, 0. O último personagem é o resto. E as outras duas raízes vêm daqui. 2x² mais x menos 1 igual a 0. Delta. B ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 2 vezes menos 1. O delta dá 9. Nosso x é menos o b, mais ou menos raiz de 9, 3 dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2. Sai x linha, sai x duas linhas. Menos 4 por 4, menos 1. E a outra daria aqui 2 por 4, meio. Você pode afirmar são ambas irracionais? Nenhuma. São ambas racionais. Uma delas é negativa, uma é racional, outra é irracional, não. Ambas são imaginárias puras, nada a ver. 6. Tá aí. Perceberam que é uma repetição? Fácil, hein? Então você está começando a perceber o seguinte. Se eu não sei resolver uma equação de terceiro grau, na realidade, por uma informação, eu faço ela cair para segundo grau. E segundo grau eu sei resolver.
Que diria uma de quinto grau. Cair 1 grau, cai para 4, não sei resolver. Cair mais 1 grau, cai para 3, também não sei resolver. Cair mais 1 grau, cai para 2, aí eu sei resolver. E às vezes ele usa o artifício que a gente estava falando até agora. Ó. Sabendo que x igual a menos 1 é uma raiz de multiplicidade 3. É uma raiz que a gente chama de tripla. É como se ela funcionasse 3 vezes aqui. Então eu consigo dividir aqui 3 vezes por x menos 1. Então seria como se tivesse x menos menos 1, x mais 1, vezes x mais 1, vezes x mais 1 na equação. Vezes as outras duas que estão faltando, é de quinto grau, mais 3 delas é o menos 1 como raiz. Então eu consigo dividir aqui 3 vezes. Vai percebendo. Pega os coeficientes. Olha lá, ó. Por isso que a gente fala, Breuer-Ruffini é fundamental aqui. 1, menos 1, menos 1, 13, 28. Menos 1 é raiz, então divide. É grau 5, cai para grau 4. Abaixo 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Mais 2 com menos 1 dá 1. Menos 1 com 13 dá 12. Menos 12 com 20 dá 8. Menos 8 com 8, 0. Perceba que caiu para quarto grau. Só que se ela é de multiplicidade 3 tripla, ela funciona de novo. Abaixo 1, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Mais 3 com 1 dá 4. Menos 4 com 12, 8. Menos 8 com 8, 0. Funcionou 2. Só que se ela é tripla, funciona mais uma. Baixo 1, menos 1 com menos 3 dá menos 4. Mais 4 com 4, 8. Menos 8 com 8, 0. Seria as 3 vezes. Se é uma raiz tripla, eu consigo efetuar essa conta. E olha lá, era de grau 5. Dividiu uma vez, caiu para grau 4. Dividir mais uma, caiu para grau 3. Dividir a terceira, caiu para grau 2. Então aqui você tem uma equação 1x² menos 4x mais 8. Que vai dar as outras duas raízes. De quinto grau tem 5. Uma é tripla, menos 1 funciona 3 vezes, como se fosse 3 raízes. E as outras duas vêm daqui. Ele pediu a soma. Não preciso achar. A soma das demais raízes. A soma é sempre dada por menos b sobre a. Menos 4, que é o b aqui, sobre o a, que é 1. Então isso vai dar 4. Alternativa B de bola. Certito. E o 10º. O resto é tarefa dos 6. Se 2 é a única raiz real da equação do terceiro grau, então, relativamente às demais raízes da equação, é verdade que são números complexos, o quê? Cujas imagens pertencem ao primeiro e quarto quadrantes do plano complexo, tem módulo igual a 2, cujos argumentos principais são 45, 135, cuja soma é igual a 2i, ó, como que cai em vestibular, hein, gente? Então, se 2 é uma raiz, é divisível. Põe lá 1, menos 4, 6, menos 4. 2 é uma raiz. Baixa o primeiro. 2 com menos 4 dá menos 2.
Menos 4 com 6 dá 2. 4 com menos 4, 0. Caiu para uma equação do segundo grau. 1x² menos 2x mais 2. Cujas raízes vão ser delta b² menos 4ac. Delta dá menos 4. X menos 2 dá 2, mais ou menos. Raiz de menos 4 é 2i, dividido por 2 vezes 1. Põe 2 em evidência. Mais ou menos sobre 2. Um número é 1 mais i. Outro número, 1 menos i. E agora? As imagens pertencem ao primeiro e quarto quadrante? Bom, imagem 1 parte real, 1 parte imaginária, um número, uma raiz, x' está aqui. E o outro é 1 menos i. Menos 1i. X duas linhas está aqui. As imagens pertencem ao primeiro e quarto quadrante do plano complexo? Sim, um está aqui no primeiro e o outro no segundo. Plano complexo real e imaginário. Módulos iguais a 2? Não, módulo, se eu for calcular aqui, módulo de qualquer um deles. Módulo de x', como é que é mesmo? Raiz quadrada da parte real, que é 1 ao quadrado, mas a parte imaginária, que é 1 ao quadrado, da raiz de 2 e não 2. Os argumentos principais seriam aí 45, tudo bem, é esse ângulo que formou um quadradinho, mas 135 estaria aqui, não. A soma é igual a 2i? Não, se eu somar isso, vai dar 2, o i se cancela. Alternativa A. Gente, essa era a aula de hoje. Assistam. Veja o que você tem, faça os exercícios e a aula que vem continuamos. Um abraço, se tudo der certo, semana que vem, aula normal. Tchau, tchau.